Levanta as tuas mãos para os céus e vamos dizer nesta manhã: Pai, em nome do Teu Filho Jesus, eu quero ser família de Jesus. Ajuda-me a ser família. Ajuda-me a viver como família. Ajuda-me a ser santo como a família de Jesus. De maneira tal que o mundo possa crer em Ti por causa de mim. Usa-me, transforma-me, a fim de eu ser como estava cantando. Por isso, nesta manhã, Espírito Santo, toma em Tuas mãos a minha vida, o meu coração. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Podes ficar aí, estás... Vamos dar um aplauso a Jesus. Vamos dizer um olá para todos. Amém. Vira-te para o lado. Eu sei que hoje falta muita gente. Lembrou-se tudo de ir de férias no mesmo fim de semana. E saírem no mesmo fim de semana. É legítimo, cada um tem o seu tempo de férias. Mas mesmo não sendo todos como costumamos ser, dê um olá para quem está. Amém? Alguém pela primeira vez para nós darmos o bem-vindo? Pela primeira vez temos alguém? Não? Não? Todos da casa. É que isto das máscaras é um problema, não é? Muito bem, meus queridos. Vamos dar um forte aplauso a Jesus também, aos irmãos da Resistência e à Corina, que vai adorar Jesus enquanto eu dou a palavra. Pode tomar os seus lugares. O tema é ser família de Jesus. Diga para quem está ao seu lado, e estávamos a cantar, ser como Jesus, ter o caráter de Cristo em mim. Pode dizer amém? Maravilha, não é? Sem saber o que eu vou pregar, Deus guia e orienta muitas vezes a adoração e o louvor da igreja. Hoje... Quando estava preparando esta breve meditação, pois eu creio que não vou gastar o tempo que me é dado, não é? Mas queria muito que esta palavra possa ser marcada em nosso coração, pois se conseguirmos viver um pouco, viver aquilo que realmente vamos escutar, tornar-nos pessoas maravilhosas. Eu não estou a dizer que você não é uma pessoa boa, uma pessoa querida, uma pessoa agradável, uma pessoa com caráter, mas nós muitas vezes somos pessoas que estamos um bocado distantes de Deus. Não é Deus que está distante de nós. Muitas vezes somos pessoas com índrome, uma boa índrome, somos pessoas que têm princípios bons, aprendemos sobre Jesus muitas coisas, umas até certas, outras até podem estar erradas, por quem é dono de todo, ou detentor de toda a verdade. Eu acho que todos nós estamos a aprender todos os dias. Vocês concordam comigo? Todos nós, Deus nos abre novas visões, novos projetos, novas imagens daquilo que é a sua vontade. Nunca pode ser contra aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu rejeito em absoluto. Há pequenas situações que são difíceis de entender e sobre isso temos o direito de pensar de uma certa forma. Mas aquilo que é claro na Bíblia, aquilo que é bastante fácil de entender como verdade, só os manipuladores há que alteram. Os sinceros não. Você entende o que eu estou a falar? Então nesta manhã nós vamos ler o texto da palavra de Deus que se encontra em Lucas 8, versículo 19 a versículo 21, sobre um texto polémico que Jesus pareceu um bocadinho chato sobre a sua própria família. É um texto interessante no ponto de vista do propósito de Deus para a nossa vida. E foram ter com ele, todos abriram? E foram ter com ele e sua mãe, foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhes dito: estão lá fora tua mãe e teu irmão que querem ver-te. Mas respondendo, ele disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam e a observam, conforme a tradução.
E o que é que nós temos aqui, meus amados? Nós temos aqui um cenário de Jesus e a sua família. Nós costumamos dizer que a nossa família está em primeiro lugar. Certo? Quem não diz isso? Até a princípio, primeiro Deus, amém? Depois a família. Certo? Mas Jesus aqui parece dizer o contrário. Porque muitas vezes nós não entendemos o que é o primeiro ponto, que é Deus. E o primeiro ponto, que é Deus, é fazer o que Deus quer. É estar no momento certo a viver aquilo que é certo. Isto é Deus. É perceber a palavra de Deus e entender o que é realmente Deus em primeiro lugar. Note quem era Jesus. Jesus Cristo estava na qualidade de homem, preenchendo todos os ofícios que podiam haver ministeriais. Ele era rei, ele era sacerdote, ele era profeta, ele era o Messias, ele era Deus, mas esvaziado da sua divindade, certo? Não era um ser qualquer, ele era Deus. E na qualidade de Deus, ali já não estava como Deus, mas estava como homem, cumprindo um propósito. E nos deu o mesmo propósito a todos nós. Jesus nos deu o propósito de fazer a sua vontade, de viver no seu plano, de pregar o Evangelho, de anunciar a palavra. E olha o que era prioridade para Jesus. Jesus observou que vieram ter com ele e disseram: está ali tua mãe e os teus irmãos. E eles não conseguem chegar perto de ti. E estão fora, diz, estão lá fora. Estavam fora do ambiente onde ele estava. Estavam fora do alcance de Jesus. E eles consideram que deveriam, se calhar, ter direito. Eu sou a mãe de Jesus. Eu sou irmão de Jesus. E isso fez com que, possivelmente, a família de Jesus, ela estivesse a sentir-se rejeitada. Nós não sabemos o que foi no coração deles. Você sabe? Nenhum de nós sabe. Mas eu sei uma coisa. Jesus estava ministrando a palavra de Deus a quem o ouvia. Por isso ele disse que minha família é aqueles que ouvem a minha palavra e observam. E o que é prioridade? Primeiro Deus. Irmãos, primeiro Deus não é uma fábula. Quando dizemos que Deus está em primeiro lugar, não é algo retórico. Tem que ser algo real, algo verdadeiro. Significa viver e estar e fazer aquilo que é a vontade de Deus no momento certo. Vocês entendem? Isto é Deus. Não é Deus eu dizer: Deus, espera que eu entretanto faço a tua vontade. Espera que eu entretanto executo aquilo que tu me pedes. Espera que eu entretanto obedeço. Alguém se recorda daquela passagem que Jesus Cristo, haver um grupo ali, alguém disse assim: Senhor Jesus, eu vou-te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar o meu morto, aquele que morreu. Ou deixa-me primeiro ir lavrar a terra. Ou deixa-me primeiro ir fazer algo. E Jesus, não. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. E vem e segue. Não, quando isto é Deus em primeiro lugar. E as pessoas confundem a posição de quando dizemos Deus. Isto é uma meditação muito séria, que irei brevemente preparar um estudo sobre isso. Não vai ser hoje. Mas deixo a introdução. Deus na tua vida, em primeiro lugar, é estares onde Ele quer que estejas. É fazeres o que queres que Ele faça, o que Ele quer que tu faças na hora. E é cumprir o seu propósito na hora certa. Isto sim é Deus. Você concorda comigo? Amar a Deus acima de todas as coisas é demonstrado por essa ação, por essa forma de vida. É quando eu largo tudo, e por isso o Senhor Jesus uma vez falou sobre família, e esta é a introdução daquilo que eu quero falar, embora a meditação não vai ser longa.
Quando Jesus disse: quem não larga pai, mãe, filhos por amor de mim, não é digno de mim. Jesus não está a dizer para abandonar a família. Jesus está a dizer: quando alguém não cumpre o meu propósito na hora certa, no momento certo, não é digno de mim. Quando alguém argumenta para não fazer aquilo que é certo, na hora certa, não é digno de mim. Certo? E nós temos que fazer uma análise muito séria à nossa vida. Porque, irmãos, eu acredito que Deus vai levantar uma geração apaixonada. Não uma geração de crentinhos. Crentes ouvintes. De pessoas que vêm à igreja, mas que não vivem o que a igreja ensina. De pessoas que... Irmãos, eu não rejeito ninguém. Eu acredito que sempre vamos ter pessoas que não cumprem a palavra de Deus. Mas eu espero que a maioria cumpra. Porque eu um dia tenho que dar conta de Deus, a Deus, por cada um dos que Deus põe na minha mão. Amém? E eu quero estar em boa consciência diante de Deus. Para tu que estás também na internet, eu quero te dizer que Deus está a olhar para a tua vida. Deus quer que tu vivas no seu propósito. Então vamos agora pensar nos dois aspectos. De acordo com a parábola das 10 virgens, e agora começando a explicar também os dois pontos que eu quero, mas de acordo com a parábola das 10 virgens, lá em Mateus 25:1 até ao verso número 13, nós encontramos, não vamos ler o texto, mas encontramos um texto que nos diz que havia 10 virgens, e aquelas 10 virgens representam o grupo de pessoas que vêm à igreja. Diga comigo, o grupo de pessoas que assistem na igreja, que estão perto da igreja. E o pior, este era o grupo que foi todo o grupo igreja. Porque eram 10, diga comigo, 10 virgens. Não faz parte só, neste grupo dos ouvintes está incluída, porque a Bíblia diz que Jesus diz: minha família é aquele que ouve a minha palavra e a executa. Então estamos a falar destes dois grupos. E as 10 virgens fazem parte destes dois grupos. Mas ainda há aqueles que ouvem e que não executam. Mas as 10 virgens fazem parte do grupo daqueles que ouviram e praticaram, só que em determinado momento perderam o azeite. E o azeite é perder a presença de Deus. O azeite é perder a unção de Deus. O azeite é perder o foco em Deus. O azeite é não ter mais o Espírito Santo a guiar a nossa vida. É aquele grupo que um dia foi salvo, um dia teve Deus, mas encontrou muitos argumentos, muitas questões, ao longo da vida foram desiludidos com muitas coisas, continuam a praticar algumas verdades da Bíblia, continuam a ser virgens. Isto significa uma vida que luta para viver em pureza diante de Deus e dos homens, mas que a presença do Espírito Santo já não está na sua vida e os torna condenados. E isto é grave. Essa pessoa torna-se condenada. Porque perde a essência. Ainda tem atitudes muito boas de cristão. Pode até ser o pastor que prega bem. Posso ser eu. Mas o que é essencial já lá não está. Deus já não habita no seu coração. É isso que as 10 virgens representam. Elas estão, 5 permanecem obedientes, permanecem prudentes, permanecem cautelosas, permanecem com o cálculo do que é necessário para esperar o noivo, porque a igreja espera o noivo. Você é noiva, sabia? Você é noiva de Jesus. Nós somos irmãos de Jesus. Nós somos família de Jesus. E todas estas linguagens figuradas da Bíblia que nos mostram quem nós somos, elas são incríveis para nos fazer entender aspectos espirituais e práticos da vida cristã. 2, diga comigo, 2 grupos vamos estudar nesta manhã. Há um grupo que ouve a palavra e não cumpre. E há um grupo que ouve a palavra
e que cumpre. Certo? E todos fazem parte do que se diz comunidade cristã. E eu queria, meus amados, que nós fizéssemos parte do grupo que ouve e faz. Se a gente pudesse distribuir, ouve e mete-se a lista dos que ouvem. Faz, pratica, mete-se a lista dos que praticam. Ouvir faz lembrar as palavras de Jesus quando ele disse que aos fariseus, não é? Os fariseus estavam tão preocupados em praticar uma série de preceitos da lei dos homens que foram criadas, princípios, regras que eles criaram, como lavar as mãos, os pés, uma série de coisas que nem sequer estava na Bíblia em relação... houve coisas que foi sendo criada, adereços, o que chamavam eles tradição. E a tradição era tão importante como a própria palavra que estava instituída através da lei, o Pentateuco de Moisés, não é? Os 5 primeiros livros da Bíblia, como todos os livros de história, os reis, exemplos que ao longo da história eles já tinham os pergaminhos do Antigo Testamento que Jesus mencionou todos. E mais incrível é que eles estavam a viver uma vida de fachada, de prática, mas que o Senhor Jesus disse: o vosso corpo, o vosso interior, o corpo por fora está bonito, mas o interior está podre. São sepulcros, caiados por fora, mas por dentro cheiram mal. E Jesus, ao dizer estas palavras, ele estava a dizer: amigos, cuidado com a aparência. Cuidado que nem todos os que ouvem são aqueles que praticam. E todos os que ouvem são daqueles que vão receber alguma coisa de Deus. Alguém se lembra daquele texto que Jesus disse: muitos virão naquele dia e me dirão: Senhor, fizemos milagres em teu nome. Senhor, expulsamos demónios em teu nome. Senhor, pregamos as maravilhas tuas em teu nome. E Jesus disse: nunca vos conheci. Alguém se lembra? Este texto representa aqueles que sabem e aqueles que falam, mas aqueles que não vivem. Sabem, conhecem e ainda falam, mas não vivem. E Deus não conhece essas pessoas como família. E eu queria que nós entendêssemos nesta manhã, sem ficarmos zangados comigo, que é importante ouvir a palavra, é fundamental, porque note o que diz a Bíblia: o grupo dos que ouvem são muitos, mas a Bíblia diz em Tiago 1,25, que entretanto aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal é bem-aventurado no seu feito, diz o texto. Então nós temos que entender que não fomos chamados só para ouvir a palavra, mas fomos chamados para praticar a palavra. Quase estou a dar os dois pontos ao mesmo tempo. E nós temos que entender que é necessário ouvir. E eu quero neste momento falar-vos a importância de ouvir a palavra. Porque às vezes podemos pensar que Jesus está a anular os que ouvem. Não, Jesus não está a anular de ouvir a palavra ou aprender a palavra. Porque a Bíblia está repleta de textos. Basta ler os Salmos e tantos outros textos, como Deus diz, para nós aprendermos da sua palavra noite e dia. Jesus disse: aprendei de mim. Amém? O apóstolo Paulo diz: não me cansei de vos ensinar a palavra de Deus até que Cristo seja formado em vós. É importante ouvir, irmão. Isto não desclassifica eu já conheço um bocado, então para mim está bom. Deus quer que tu ouças a palavra. Por isso temos que fazer escolas, por isso que a igreja precisa ter escolas bíblicas para aprendermos com pormenor as coisas de Deus. Mesmo as que doem, mesmo as que não nos agradam. Mesmo aquelas que nos parecem divergentes da nossa opinião. A igreja, ela precisa de ouvir a palavra. Não podemos viver sem alimentarmos-nos da palavra, porque Jesus Cristo, Ele disse que nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando tu ouves a palavra, estás a ouvir aquilo que sai da boca de Deus. Se a pessoa que tu ouves prega uma palavra falsificada, manda-o pastar.
Se não entendeste alguma coisa, não abandones sem entender o porquê, ou sem ouvir uma explicação, ou sem entender se foi um mal entendido. Mas nós precisamos de ouvir a palavra. E ouvir a palavra não é domingo de manhã só. É tu em casa lendo a tua palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, todos os dias, alimentando dela. É quando há escola bíblica, quando há as nossas aulas, quando há as nossas coisas tendenciosas para um tema, nós podemos participar. É na sexta-feira, muitas vezes outros irmãos pregam a palavra, costuma ser mais à sexta, embora ao domingo de vez em quando também, mas é nós entendermos realmente muito da palavra e nos alegrarmos com alguém que, não sendo pastor, já pode dar uma palavra a alguém. Isto nos deve animar e alegrar. Por isso, irmãos, que nós até hoje não cancelamos o culto de sexta, à semelhança de muitas igrejas, porque entendemos que todos os dias devíamos estar na casa do Senhor, como diz o Salmo. Todos os dias na casa do Senhor, mas não diz só no Salmo, também diz na palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, todos os dias, todas as noites, todos os dias o povo não cessava de estar em casa estudando a palavra e na igreja. E havia a hora da oração no templo. Havia uma prática diária de ir à palavra. É uma prática diária de ir à presença de Deus num lugar consagrado para tal. Por isso, meus amados, nesta manhã nós temos que entender que é importante ouvir a palavra. E Jesus disse, a família dele é os que ouvem. Não é só os que praticam, porque ninguém pratica sem conhecer. Mas mesmo já conhecendo, precisas continuar a ouvir. Ele não dissociou, ou ele não separou, para ser mais claro, a palavra da prática. Ele quer que ouçamos e quer que pratiquemos. Porque há uma coisa que a palavra de Deus tem. A palavra de Deus tem um poder de novidade a cada dia. Porque a Bíblia diz que a sua palavra é nova a cada manhã. A sua palavra é nova cada manhã. Diz para quem está ao teu lado. A palavra de Deus é nova cada manhã. Por isso eu tenho que cada manhã ler a palavra. Eu e a minha esposa gostamos de fazer o culto logo de manhã. Porquê? Porque às vezes lá escapa um dia por outro. Não devia, mas às vezes a gente a correr a um telefonema e lá vai o culto. Mas aquele culto de poucos minutos, mas que lemos um bocadinho da palavra. Se a palavra de Deus é nova cada manhã, e se ela é alimento para a tua vida, tal como tu comes todos os dias tens de te alimentar da palavra. Passarão céus e terra e a sua palavra não há de passar. Irmãos, se me perguntassem o que é que preferes perder, tudo o que tens que escolher entre duas realidades. Tudo o que tens contra esta palavra, este escrito. Ou seja, eu não estou a dizer não ter no coração. Eu estou a dizer a possibilidade de ter o livro. Este livro. Eu trocaria tudo por um livro destes. Porque quando eu tenho este livro e o vivo, nada me vai faltar. E sem ele, eu vou perdendo a essência, porque perco a capacidade de ouvir Deus através da palavra. Não, mesmo que me roubem o livro, eu sei que se a escolha for entre tudo o que tenho e o livro, a Bíblia, a palavra, eu escolheria a palavra. Não estou a dizer uma brincadeira. Estou a falar muito sério. Irmãos, eu posso ter o livro num tablet, posso ter o livro num telemóvel, posso ter o livro em muitas coisas, mas eu tenho que ter. Você entende o que eu estou a falar? Tu trocarias a palavra por alguma coisa? Deus não está a dissociar as pessoas.
de ouvir para praticar, ou de praticar para deixar de ouvir, ou deixar de praticar, ou deixar de ouvir. Nós temos que entender o que Deus nos fala. Deus quer que ouçamos a sua palavra. Deus quer que aprendamos. Deus quer que vivamos. E o segundo grupo é o grupo que executa a palavra, põe em prática, obedece. Porque se é importante ouvir, e repara, a Bíblia diz sobre a questão de ouvir ainda, que quando o povo, quando não ouve a palavra, quando não ouve a lei, quando falta profeta, e profeta quem é? Você sabe o que é ser profeta? Profeta é aquele que recebe a palavra para dar aos outros. É aquele que transmite a mensagem de Deus, atualizada. A palavra rema. Profeta não é necessariamente aquele que te vai chegar aos ouvidos e começar a profetizar. Profeta também é aquele que no altar prega uma palavra, uau, que tu ficas a balançar. Um profeta sozinho numa igreja, ele ganha poucos amigos. Porque se ele for um profeta de Deus, ele vai atingir os teus erros. Porque profeta é aquele que transmite a mensagem que dói. O pastor é aquele que transmite a mensagem que traz uma certa... É mais macio, você entende? É uma palavra mais amorosa. O profeta parece um bruto, parece uma besta. Olhe para a Bíblia. Porque o profeta tem uma mensagem quase dramática. Quem é que se lembra de Jonas? Uau! Quem é que se lembra de Isaías, Jeremias? Quem é que se lembra de Natã? Aquele que chegou ao pé de Davi e lhe acusou os seus defeitos. Um profeta é incrível, faz falta na igreja, mas não pode viver sozinho na igreja. Vai ter poucos amigos e nos dias atuais não fica sem igreja. Por isso que a igreja fala lá em Efésios que nós precisamos dos 5 ministérios: pastores, doutores, profetas, evangelistas. Quem é que falta? Quem é que te lembra o outro? Evangelistas, doutores, profetas. Bom, são. E isso nós temos que ter, irmãos. A igreja precisa de compreender aquilo que realmente é mais importante na igreja. E a Bíblia diz que quando falta profeta, sabe o que acontece? O povo perece. E nós como igreja precisamos de entender isto. Amém? Apóstolos e outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e doutores, acho que disse todos. Amém? Em Efésios, quem quiser depois ler, é Efésios 4:11. Que nós possamos entender que a igreja precisa dos ministérios. E esses ministérios devem nascer dentro da igreja. Para a edificação da mesma. Para haver equilíbrio. Amém? Imagina que só temos enfermeiros, falta médicos. Imagina que só temos enfermeiros e médicos, falta cirurgiões. Imagina, irmãos, um hospital composto só por enfermeiros. Fica a faltar muita coisa. A igreja também perde se não tiver os 5 ministérios. Tal como os dons do Espírito. Eles fazem falta e são 9. Mas, irmãos, quando nós olhamos para aqueles que executam e obedecem a palavra, o Senhor Jesus disse em Lucas 11:27, ora, enquanto ele dizia estas coisas, certa mulher dentre a multidão levantou a voz e lhe disse, bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que tu amamentaste. Mas ele respondeu, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a observam. Já é outro texto, já viu? Alguém elogiando Jesus porque entendia, mas que homem nobre, mas que sabedoria incrível, mas que unção, porque a Bíblia diz que Jesus não ensinava como os fariseus, ele ensinava com autoridade espiritual. E esta mulher no meio da multidão, ela gritou um brado de reconhecimento na capacidade que havia em Cristo. E ali Jesus disse, muito bem, mais bem-aventurado é aquele que ouve a minha palavra e a põe em prática. Esta é a vontade de Deus para a sua igreja. Agora, irmãos,
Eu espero que nós possamos fazer parte do grupo, da dicotomia do grupo, amém? Em que vivemos ouvindo e praticando. Em João 15, 14, um versículo que muitas vezes cito, que diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Portanto, a bênção está em obedecer também. A bênção está em obedecer a palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada é tão clara com textos que diz ser fiel até à morte. E ser fiel o que é? O que é ser fiel? É viver em obediência. É viver em obediência à palavra. Que nós possamos entender isto. Pode-me tirar a luz, se faz favor. Obrigado. Há aqui luzes atrás para acender. Que nós possamos entender a sua palavra, amém? Nesta manhã, meus amados, que nós possamos compreender estas duas grandes verdades: ouvir e praticar. Vamos ficar de pé. Vamos levantar um clamor a Deus, para nós podermos analisar a nossa vida, analisar a nossa história e compreender o que falta viver para podermos fazer parte deste grupo precioso. Começámos por ouvir das 10 virgens, em que elas 5, metade estava perdida. Metade esteve sem azeite. Metade deixou de estar preparada para o dia que Jesus vinha buscar a noiva. A outra metade estava certa, tinha azeite. Ouvimos também a importância de ouvir. Não podemos deixar de ouvir e aprender. Ninguém se acha demasiado sábio. Todos precisamos de aprender. Eu vivo a aprender. Ler bons livros, ir a fazer seminários, aprender com colegas. Eu preciso disso. Amém? Por fim, falamos do praticar. Os amigos de Jesus são aqueles que ouvem, aqueles que fazem a sua vontade. Vamos fechar os nossos olhos no lugar onde estamos. Tu que estás na internet, possas nesta hora também fechar os teus olhos e dizer: Deus, perdoa-me, porque nem sequer tenho ouvido a tua palavra, muito menos praticá-la. Eu quero fazer parte do grupo bem-aventurado, porque Jesus disse bem-aventurado, e esta palavra bem-aventurado, ela é uma pessoa muito feliz. É uma pessoa com uma felicidade sobrenatural. É uma felicidade que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com bem-estar da vida, não tem a ver com ter carro, ou ter casa, ou ter propriedades. Tem a ver com a felicidade que há de estar em Cristo, como estudámos na semana passada. Por isso, nesta manhã, que te proponhas a viver, não só ouvindo, mas praticando a sua palavra. Fecha os teus olhos e convida Jesus ao teu coração, à tua vida, e diz: Deus, entra na minha vida. Eu quero ser como aquelas virgens que realmente tinham azeite na sua vida, para poder estar preparados para o dia que tu há de vir buscar a tua noiva. Oh Pai, em nome do teu Filho Jesus, que esta palavra que pudemos escutar, simples, mas tão importante, possa ecoar em nossa vida de uma forma presente e futura, para podermos herdar a vida eterna. Porque sabemos que só os fiéis até à morte herdarão a vida eterna. A tua palavra diz para nós obedecermos até à morte. Por isso, Pai, nós oramos em nome de Jesus, para que nos ajudes a viver desta forma. Nós entregamos a nossa vida. Eu oro por cada um que está assistindo ou vai assistir a esta meditação, que o teu Espírito possa tocar as suas vidas, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Vamos dar um aplauso a Jesus nesta manhã. A todos os que estão na net, que chegaram agora, obrigado pela vossa presença. Quem não assistiu do início, faça favor de assistir. Ouça esta palavra simples, mas que pode mudar a sua vida. Um bem-aja, um beijo no coração de todos os que estão online. Deus abençoe.